Por falar em lamentável, servidores dos Correios estão fazendo paralisação em 7 estados do país por tempo indeterminado. O repórter João Gabriel Pezzini, ao vivo, traz mais informações, inclusive com um grupo, de grevistas, servidores dos Correios. Os Correios que, meu Deus do céu, o que o governo fez, hein? Que barbaridade, no que se transformou os Correios, que foi uma instituição aí que era de altíssima credibilidade. Todo mundo confiava. Olha como é que está a situação. Boa tarde, JG. Boa tarde, Mota, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Mota, é isso mesmo, 12 bases sindicais de todo o Brasil aderiram à greve dos Correios. A paralisação afetou cerca de 60% do fluxo postal em todo o território nacional. E Mota, em julho deste ano, a categoria apresentou para a direção dos Correios, a direção da empresa estatal, uma série de reivindicações, entre elas o reajuste salarial acima da inflação acumulada. Mas para falar melhor sobre isso, aqui ao meu lado está o Alexandre Nunes, ele que é coordenador do Sindicato dos Correios aqui do Rio Grande do Sul e... Coordenador não, secretário, perdão. E Alexandre, quais mais reivindicações a categoria está promovendo agora nessa greve? Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro, eu agradeço o Mota pelo espaço aqui no Boa Tarde, porque desde agosto, em todas as mídias aí, tem se falado dos Correios, mas em nenhum momento se abriu espaço para os trabalhadores ter uma palavra. Então, esse é o primeiro vez aqui no nosso estado e talvez nacionalmente que os trabalhadores estão conseguindo falar para o grande público na TV aqui sobre a crise dos Correios. Então, sim, a gente apresentou uma pauta nacional para a empresa de reivindicações, com as nossas reivindicações, mas frente à crise dos Correios, que está sendo alarmada e sendo dita para todo mundo, nós trabalhadores já falamos para a empresa. Se a empresa reeditar todo o nosso acordo coletivo que nós já temos, que já vem do ano passado, e reajustar com os percentuais inflacionários as pautas econômicas, nós vamos para as assembleias e a categoria aceita esse acordo. Então, frente à crise, a contribuição dos trabalhadores é essa, é a reedição do nosso acordo e os percentuais legais que são os inflacionários do reajuste. Só que a direção da empresa não aceita. O governo Lula, que diz que negocia com os trabalhadores, está há mais de 5 meses só enrolando a nossa pauta e quer tirar direitos da gente. Então, hoje, nós estamos em greve porque eles estão enrolando e estão querendo tirar direitos. Por exemplo, eles estão propondo que a nossa escala de trabalho passe dessa escala que sempre foi. Tem trabalhadores que mais de 40 anos estão na empresa, sempre trabalharam de segunda a sexta. A empresa está propondo uma escala de 12/36. Num período que todo mundo está discutindo o fim da escala 6/1, a empresa está propondo uma escala 12/36. Eles estão propondo, por exemplo, para te dizer, nós aqui no estado temos 19 cidades que implantaram a entrega matutina, que é aquela entrega que a gente faz de manhã cedo, assim, e até o meio-dia, na hora que o sol está mais fraco, e na hora da tarde a gente faz o serviço interno. A gente está tentando implantar isso em todo o estado, principalmente nesse verão, assim, Só que a empresa quer acabar com a entrega matutina, que é uma coisa boa para quem trabalha na rua, em todo o estado, nessa proposta deles. Então, é uma proposta que só tá mirando os nossos benefícios de final de ano, tá mirando aí os nossos benefícios em relação às férias, e ainda, mais por cima, nós trabalhadores, aproveitando aqui o espaço, a gente quer dizer que a gente não concorda com esse plano de reestruturação da empresa. O plano de reestruturação que está falando em fechar 1.000 agências dos Correios, está falando que tem que demitir 10 mil trabalhadores por plano de demissão voluntárias. Hoje, a gente vê que as agências dos Correios é o principal ativo, é a capilaridade. Então, não vai trazer benefício nenhum fechar a agência. Não foi os benefícios dos trabalhadores que causaram essa crise na empresa. Foi uma série de má gestão da empresa, más decisões, foi uma medida que foi a portaria 1086, que foi assinada em agosto do ano passado pelo Fernando Haddad, que tirou a exclusividade dos Correios do Correio Internacional, Então, de agosto do ano passado, esse era um mercado que os Correios tinham 92%. Hoje está em 25%.
É cerca de 1 milhão de objetos dia que saiu de dentro dos Correios e foi para essas empresas que trabalham com pejotização. Secretário, quando vocês apresentaram essas demandas em julho deste ano, qual foi a argumentação então da diretoria? Falta de verba para reajuste salarial e para essas outras demandas? Então, no primeiro momento eles receberam a pauta da categoria e abriram um calendário de negociação, né? Chegou em agosto, do nada, de forma abrupta, a empresa rompeu com a mesa de negociações e disse assim, ó, nós não temos grana para renovar o acordo coletivo, e ficaram prorrogando assim, mês a mês. Daí a categoria posicionou isso para a direção da empresa, né? Beleza, nós já apresentamos uma pauta, mas hoje, frente à crise da empresa, nós deixamos isso de lado. Nós só queremos reeditar o que já tem. Então, não é botar novas verbas, novas cláusulas no nosso acordo coletivo. É manter o que já tem, né? Com a inflação, né? Só que a empresa não aceita. Mota, pode falar. Não, eu gostaria de saber exatamente qual é o número de servidores dos Correios no Rio Grande do Sul e qual é a participação efetiva desses servidores nesta paralisação, por favor. Perfeito. Secretário, Mota pergunta qual o número de servidores dos Correios aqui no Rio Grande do Sul e qual a participação efetiva desses servidores na paralisação que acontece hoje. Hoje, aqui no nosso estado, para vocês verem, né, que já teve mais de 8 mil funcionários, hoje a gente tem menos de 5 mil trabalhadores nos Correios do Rio Grande do Sul. Em números integrais, a gente não tem assim o percentual da paralisação no estado, mas no setor de distribuição aí, dos números que a gente está vendo, a gente tem aí cerca de 90% de adesão em todo o estado. No setor de atendimento também a gente tem várias unidades que estão 100% paralisadas e tem algumas outras que não. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a agência de Correios que tem na Restinga está fechada porque todos os trabalhadores aderiram à greve. A agência de Correios que tem que é o nome AC Ipanema, que tem na Eduardo Prado, também está fechada porque os trabalhadores aderiram à greve. A C Esteio também, os trabalhadores aderiram à greve. A C Eldorado do Sul, que são os atendentes, né? E no complexo operacional também teve uma boa adesão. Então, no nosso estado tem uma adesão massiva, mas em números gerais de trabalhadores a gente não tem, mas só de percentual, assim. Secretário, só para confirmar, né? Paralisação por tempo indeterminado até então a direção da empresa acolher essas demandas de vocês, é isso? Ou até uma negociação um pouco mais direta? É isso, até a empresa negociar de fato, até o governo Lula tratar com seriedade as reivindicações dos trabalhadores, os trabalhadores dos Correios vão estar de braços cruzados. Não é por nossa causa essa greve aqui. Tem um projeto aí de mais precarização dos Correios e de jogar a crise da empresa nas costas dos trabalhadores. E não tem como a gente aceitar. Nenhum desses trabalhadores que está paralisado aqui tomou nenhuma das decisões que levou a empresa a essa crise que está agora, né? Só que na hora de cobrar a fatura é só na costa do trabalhador. Até o momento não foi reduzido nenhum cargo de gestão da empresa, nenhum cargo comissionado de indicação política, não teve nenhum corte nesse sentido. Todo corte é em cima do peão que está no sol todo dia, que está no atendimento todo dia, que está no tratamento e no administrativo todo dia. Nunca é em quem tem grande salário, quem é indicado político. Então, a greve vai seguir até o governo negociar com seriedade, assim como os petroleiros que estão em greve. Tá certo. Muito obrigado, viu, Alexandre, secretário, então, do Sindicato dos Correios do Rio Grande do Sul. E Mota, lembrando que essa paralisação toda acontece em meio a uma crise financeira da instituição, né, dos Correios, um prejuízo bilionário que aconteceu neste ano de 2025, né, Mota? E os Correios pediram uma ajuda para o próprio governo e parece que a resposta foi negativa, né? Agora, um governo que prega uma coisa faz outra, um governo que é do Partido dos Trabalhadores, não ouvir as exigências, os pedidos desses mesmos trabalhadores, é lamentável isso, lamentável. A real é a seguinte, estão desmanchando os Correios. E eu não sei, né, servindo a qual interesse ou a quais interesses, mas o que a gente vê ano após ano é que os Correios, repito, que já foram uma instituição aí, né, de altíssima credibilidade. Quando a gente falava em quem você acredita, em quem você confia, Correio estava sempre entre os três.
Correios, Ministério Público e que mais? Qual é o outro? Corpo de Bombeiros. Os três principais. Hoje, há um desmanche generalizado dos Correios no Brasil inteiro. E quem está interessado nisso? Quais interesses estão sendo defendidos pelo atual governo? Lamentável, viu? Obrigado, JG. Até já. Mota. Oi. Pode falar. Não, o secretário Alexandre comentou anteriormente sobre a capilaridade dos Correios, né? E esse sempre foi o grande diferencial. O Correio sempre chegou em locais isolados que outras empresas de entrega nunca chegaram. Só queria salientar isso também que o secretário Alexandre tinha comentado antes. Tá certo. Valeu, JG. Até daqui a... Volta ainda o JG, não? Não volta? Bom descanso, João Gabriel. O Ministério Público de Guaíba